Olá! Sua primeira sala de aula foram nas plantações de cana-de-açúcar, na fazenda onde viveu até os 10 anos de idade. Nasceu em Santo Amaro da Purificação e ficou conhecido do grande público como autor de composições que formam a memória afetiva de muitos brasileiros e de nós baianos então, hein? A Massa, por exemplo, com Raimundo Sodré e Alegria da Cidade com Lazo Matumbi, entre outras. É professor de língua portuguesa e redação e idealizou diversos projetos culturais e educativos, como Aprovado, Tô Sabendo, Circulador Cultural e Manuel Faustino. Eu vou conversar com o educador, compositor e secretário de Cultura do Estado da Bahia, Jorge Portugal. Portugal, um prazer ter você aqui no nosso Perfil Opinião. Prazer grande, Dene. Voltando, né? Depois de algum tempo. Pois é, muitos encontros e que bom, né? Mas, Portugal, eu comecei falando tudo isso e ressaltando a cidade onde você nasceu, que parece que todo mundo estreia lá, né? Com certeza. O que é que tem Santo Amaro? Que ambiente é esse? Ou que ambiente era esse também, que formou tantos artistas e tantos nomes notáveis? É o mistério da cidade, entendeu? E não é de hoje, na verdade, mas eu posso dar uma explicação. Na verdade, onde existe uma concentração de muito dinheiro, há também uma concentração de informação. Eu estou falando da Santo Amaro da Purificação de 450 anos, que foi uma espécie assim de capital da cana-de-açúcar da Bahia, dos primeiros tempos da colonização. E com isso, as pessoas, os filhos dos barões, dos nobres Santo Amaro, iam estudar fora, prosseguiam nos seus estudos, estudavam piano, tinham contato com ópera, tinham contato com música. E isso foi fazendo com que esse DNA se espalhasse pelas gerações seguintes. Tanto é que, se você me perguntar quem é o último grande artista de Santo Amaro hoje, contemporaneamente, eu não sei, mas sei que é uma pessoa talentosa que está lá, entendeu? E daqui a pouco vai explodir. Bem, sem falar, uma vez eu estava vendo você contar e falar um pouco a respeito dos seus professores, né? E você ressaltou uma diretora de uma escola que dizia que ali estudar matemática, estudar qualquer outra matéria era tão importante quanto estudar teatro, dança, arte, música, tudo isso. Isso é fantástico, né? Professora Luzáurea de Lourdes Ferreira Pinto, tia Lu, querida tia Lu, saudosa tia Lu. É isso mesmo. Ela dizia assim, olhe bem, aqui neste ginásio, era no Teodoro Sampaio, aqui neste ginásio, para mim, matemática tem o mesmo peso de música. História, geografia tem o mesmo peso de coral. Então, vocês não justifiquem, entendeu? Faltar à aula de teatro ou ao ensaio do grupo de teatro dizendo que vai perder a aula de matemática. Não justifiquem assim. Eu peço ao professor de matemática para repor a aula depois. E do que isso muda a mentalidade de todos esses estudantes, essa visão, essa valorização que você dá? Muda porque você já cresce, né? Estou aí com 12 anos, 13, 14, adolescência, portanto, você já começa a colocar com o mesmo peso numa balança, né, a arte e, digamos assim, as matérias mais duras, aquelas que são mais consagradas pelo mercado, porque vai formar pessoas como engenheiros, economistas, etc. Enfim, ela não. Ela diz assim, arte aqui tem o mesmo peso de qualquer outra matéria. E além de ter o mesmo peso, a gente também pode entender a arte como fazendo parte de qualquer outra matéria da vida também. Claro que sim. Você pode fazer, entendeu? Eu já fiz isso muito. Eu sei. Foi assim que eu comecei a dar aula com música, a usar a música para explicar muitas outras coisas, como história da cultura, né, sociologia, enfim. Dá um exemplo para a gente. Olha bem, no curso pré-vestibular em que eu ensinei, eram vários cursinhos, eu dividia o ano em duas etapas, duas fases. Na primeira fase, eu levava o tempo todo ensinando técnica, arrumando a cabeça do aluno. Como organizar para poder deitar a ideia com o mínimo, né, de compreensão. E na segunda fase, eu trabalhava com o que eu chamava de conteúdo. Agora, como é que eu vou trabalhar conteúdo? Não existe, na verdade. Conteúdo você traz, a leitura, né, o que você viu, o que você leu, com quem você começou. Eu, então, criei um curso chamado O Mundo Através da Música, em que eu começava desde o último dia da Segunda Guerra Mundial e trazia a história até o dia presente que eu estava vivendo ali com eles, mostrando como se deram essas transformações culturais e as músicas associadas a esse período. Aí eles adoravam, tanto é que já entravam nos cursinhos perguntando quando é que vai começar o Mundo Através da Música? Calma, é no segundo semestre. Você precisa primeiro organizar a sua cabeça para eu lhe dar o conteúdo.
Pois é, o que você fazia era instigar justamente essa curiosidade e esse prazer do estudo através da arte, né? É da arte, sem Da dúvida alguma. arte. É. Pois é. Agora, eu também falei aqui logo no início que, na realidade, sua primeira sala de aula foi em uma fazenda de cana-de-açúcar e tal. Conta um pouco dessa Não era uma história aí pra fazenda, gente. assim, não era um latifúndio, Tá. eram sem tarefas. Tá bom. Né? E eu nasci e cresci nesse lugar. Eu fui adotado por uma família de classe média em Santo Amaro, o que seria uma família pobre em Salvador, né? Mas tive a sorte de ter o quê? Escola pública, ainda de boa qualidade naquela época. Eu não precisava de transporte, porque cidade do interior você vai e faz tudo andando. Então havia muito vento a favor. E professores maravilhosos, né? Então, nos primeiros anos, eu ia para lá ver os cortadores de cana, né? O pessoal que trabalhava na cana, nos palheiros, como a gente chamava, e era uma coisa, parecia uma ópera. Uma ópera. Estavam cortando cana, todos assim, você ouvindo o silêncio e o toque, não é, do facão. Daqui a pouco um gritava lá, minha mãe chama Maria, morava no Calolé, no meio de tanta Maria, não sei minha mãe quem é. Aí o palheiro inteiro respondia, torna a repetir, meu amor. Ai, e cortando a cana, no ritmo. Aquilo me fascinou. Me arrepiei aqui agora. Aquilo se tornou, logo, parte do sangue, das hemácias. E eu fui crescendo, me habituando a esse ritmo. Pouco depois eu comecei a frequentar o novenário de Santa Amaro. E o que é exatamente esse novenário, que eu já sei que é uma maravilha? É popularmente conhecido como a novena de Dona Canu. Tá. De Caetano fala no Reconvexo. Mas são 9 noites celebradas em louvor a Maria, né? Todo mundo de interior conhece, só que esse novenário foi composto, entendeu? Como uma obra barroca belíssima. Todo santamarense, entendeu? Sabe assoviar o novenário, conhece pelo menos parte dele. Eu conheço ele inteiro. Né? E nunca perdi uma noite na minha adolescência e na minha juventude. Então, ia para lá ouvir aqueles tenores, né, exibindo o seu vozeirão e também fiquei fascinado. Então, a minha formação foi isso, entendeu? Foi a cultura popular, o samba de roda, o samba de eito, como se chama, né, o samba de trabalho do palheiro e o novenário da purificação. Então, de um lado, torna a repetir, meu amor, e do outro, Regina Celi, letare, letata. Pronto. E o samba de roda. E o samba de roda. Mas, além disso, também tem uma reunião do Senado, né? Conta essa história do Você Senado sabe de pra coisa, gente. hein? Você sabe de coisa. O Senado é justamente uma reunião que se faz há 200 anos. 200 anos mesmo? É. Ainda continua existindo essa reunião lá? Ainda continua existindo essa reunião, todos os dias, chova ou não. Então, além de secretário, você é senador também? Eu sou um senador, claro. Eu sou um senador. Você não sabe da história, não? Quando eu tomei posse, levei uns 3 ou 4 dias sem Santa Amaro, aí fui lá, né? Conversar com os senadores, enfim. Na minha condição também de senador, eles disseram, olha, você é secretário lá para Salvador, para Bahia, para o governador, aqui você é senador, entendeu? E senador é mais do que secretário. E o que acontece nessas reuniões ali do Senado? O que é que se discute? Fala-se de tudo, desde a última descoberta da física quântica até a última fofoca da cidade, entendeu? Quem saiu com quem está namorando quem e por aí vai. De tudo. É um Senado, é um encontro absolutamente democrático. Posições diametralmente opostas, entendeu? E nós chegamos ao clímax da tensão maior, discutindo determinado ponto, mas com todo respeito. Depois sai todo mundo, entendeu? Vai fazer uma gorgulina, vai comer. Em diversas sessões, né? Em diversas Quer dizer, sessões. tem em diversos horários? Com então. certeza. Por exemplo, entendeu? Os mais velhos se reúnem às 6. E aí, às 8 horas, saem, vão para casa, entendeu? Tomar sopinha e se recolhem. Já tem uma nova turma, que é a sessão principal. Às 8, às 8h30, essa turma fica até, entendeu? Às 11, 11h30. Agora mesmo, mês de maio, vai ficando mais frio, né? A gente sai um pouco mais cedo. E durante as festas de fevereiro, o verão, aí você tem ainda uma terceira turma, os notívagos, que vão aparecendo depois das 11, por exemplo, Caetano Veloso. Caetano é senador, entendeu? Não, naturalmente, um senador constante, mas quando ele vai se Santa ele vai lá e senta, chega às 11h30 da noite, fica ali, a noite começa a ficar mais fresca, dá o mar,
trigueiros, enfim, uma turma toda que adora a noite. E fica lá várias madrugadas. Várias madrugadas, é bom demais, minha flor, bom demais. Pois é, mas além disso, tem uma outra coisa que também que eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, que é ligada à própria religiosidade e à cultura e as diversas manifestações que ocorrem lá em Santo Amaro também, toda aquela área ali do Recôncavo, né? Como é que foi a sua convivência com isso? E fala para a gente um pouco a respeito delas. Olha bem, o Recôncavo é inesgotável, né? O Recôncavo é inesgotável, eu me surpreendo cada vez mais. E ele, naturalmente, baliza comportamento, visão de mundo, né, pela sua riqueza. Na verdade, aquele verso de Caetano não é à toa. Quem não é recôncavo não pode ser reconvexo. Recôncavo não pode ser reconvexo, aberto para o mundo. Costumamos dizer que ele é o umbigo da nacionalidade brasileira. E é, porque eu não creio que em outro lugar do mundo se tenham misturado tantos gametas como no Recôncavo. A gente fala que os portugueses chegaram aqui, sim. Só que esses portugueses que vieram para o Brasil, né, já tinham toda uma influência árabe. Eles ficaram 1000 anos ali na Península Ibérica. Então eles já trouxeram gente, né, de outros povos e outras mentalidades. E aqui outros ritmos também. Hein? E outros ritmos também. Aqui chegando, eles encontram os indígenas. E ali você tinha os abatirais, que era a tribo, um ramo do grande tronco tupi-guarani. Aí vem uma história muito mal contada. Né? Para tocar a lavoura da cana, então, trouxeram da África negros aqui escravizados. Como se a África fosse um país. Né? Vieram negros de vários lugares da África. Para Santo Amaro, a primeira leva foi de negros bantus, ali daquela região de Angola, do Congo, e vai por aí. Depois os iorubás, depois os jejes. Então você tem uma sucessão de gametas, né, em vários tempos aí misturados. Isso também promove o que é a criatividade de um povo. Essa mistura, essa interação, essa troca, esse intercâmbio já começa por aí. E aí já se produz uma coisa diversa, né? Com base em toda essa formação cultural dos diversos localidades, por exemplo, do que você citou, não só portugueses, já com influência dos árabes, dos judeus e tal, que habitaram tanto tempo por ali, né? De diferentes locais na África que vieram também aqui para o Brasil. E até formar uma identidade própria, digamos assim. Com certeza. Então você vai para a culinária, vai para a música, para você ver, entendeu, o mosaico que é. E a sua convivência, né? Porque você citou, por exemplo, Caetano e tal, ele é mais velho, digamos assim. 14 anos mais. Mas você era praticamente vizinho, morava, ou seja, algumas casas apenas separadas ali da casa de Dona Canoja e tudo isso. Essa convivência com todos esses santamarenses, né, também criativos e tudo, como é que era naquele momento, Portugal? Quando você se dá conta disso, você se sente herdeiro, né, de uma cultura muito poderosa. Eu era menino, 11 anos, 10 anos, e meu pai era muito amigo de seu Zezinho, amigos. Quando o Caetano começa a despontar no Rio de Janeiro, aí começa a se falar também lá em casa, o filho de Zezinho está fazendo sucesso lá do Sul, a filha de Zezinho está fazendo um grande sucesso lá em São Paulo. E eu vou me dando conta de quem é essa filha de Zezinho, de quem é esse filho de Zezinho Veloso, Dona Canoa, e 5 casas depois, né? Como as famílias eram muito ligadas, aquela história de trocar pratos pelo quintal. Ô, da paz, o que é que você fez aí hoje? Eu fiz um caruru, aí eu fiz um sarapatel, aí os pratos eram trocados. A gente também trocava esses afetos. E eu pequeno, estava me lembrando hoje, perguntaram para mim, você lembra de alguma coisa dessa concha acústica, entendeu? Sim. Que terminou de ser reinaugurada? Né? Claro que me lembro de várias histórias. Por exemplo, o seu Zé me trazia sempre para os shows de Caetano de Betânia. Eu com 12 anos, 13, não podia sair sozinho de Santo Amaro, entendeu? Ele então passava lá em casa e dizia, ô Lorival, meu pai, da paz, eu vou levar Jorge, que ele me adorava, entendeu? Para ver o show dos meninos lá em Salvador, entendeu? E eu vinha. Aí me dando conta da dimensão daquelas pessoas, do que elas significavam, eu fui me enchendo também de responsabilidade, né? Até quando eu começo a compor. E quando é que você começa a compor? Devia ter uns 12. Já bem precoce também, precoce, hein, Portugal? Precoce. Devia ter uns 12. Porque Santo Amaro estimulava. Por exemplo, nesse colégio Teodoro Sampaio, de Tia Luz Áurea, havia um festival de música quase que por mês.
Então você fica com vontade de participar daquilo, você via as pessoas vibrando. Você já tocava também Você nesse tocava, período? sim. Eu já cheguei a tocar bem violão, Dani, entendeu? Já cheguei a tocar violão Sim. bem, estou dizendo isso porque não toco hoje mais de forma alguma. Depois que me tornei parceiro de Roberto Mendes, Sim. de Saul Barbosa, eu fico olhando, rapaz, eu vou tocar violão para quê? Com esses dois homens. Eu vou me recolher aqui ao meu espaço, ao meu cantinho de letrar, de fazer poesia, não é? De compor os versos, e eles são monstros do violão, e eu fui deixando de praticar, hoje já quase não toco. Isso com 12 anos de idade? Com 12 anos de idade, eu vou aí de 12 anos até pelo menos os 25, entendeu? A todo vapor. Mas em que momento você veio para Salvador? Salvador eu vim com 16. Isso já o quê? Para começar a estudar? Para Para estudar fazer... aqui no Central, que era o sonho de todo mundo. Pois é, que era um excelente, né? Era uma escola, excelente uma das melhores colégio. do Brasil, Oh, né? E Deus, uma todo escola mundo pública, sonhava. né? Escola pública. Escola pública. Eu vim para aqui e aqui eu comecei a me inteirar também com as pessoas que faziam música, que faziam arte. Recomendado pelos professores de lá, por exemplo, um professor que foi fundamental na minha vida, Jorge Montalvão. Esse homem me apresentou a Fernando Pessoa quando eu tinha uns 13 anos de idade. Você tem quantos anos, rapaz? Eu disse, tenho 13, professor. Já está na hora de ler isso aqui. Santa Maria assim. Édio Souza, você está vivo com 93 anos lá. Édio abordava os alunos no meio da rua da seguinte maneira. Não era bom dia, boa tarde, não. O que é que você está lendo agora? Assim. Entendeu? A pergunta para surpreender você. E se você gaguejasse, uma vez aconteceu isso comigo. Ele disse, professor, eu estou lendo. Meu filho, quantos anos você tem? Eu disse, tenho 13. Você é tão jovem, já cretino, meu filho. Você não está lendo nada agora? E eu estava lendo. Eu só demorei de responder para ele. E o que você estava lendo? Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo. Bem, com essa a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Tá bom. No Perfil Opinião de hoje, estou tendo aqui o prazer e a honra de receber o secretário de Cultura do Estado da Bahia, também compositor, educador, Jorge Portugal. Portugal, a gente estava conversando desse período que você saiu de Santo Amaro e veio aqui para Salvador estudar no Colégio Central. No Colégio Central. Né? Você já tinha definido mais ou menos o que é que você queria fazer na vida? Olhe bem, eu tinha um tio que era agrônomo e ele tentou me influenciar a fazer agronomia. Eu queria fazer muito direito, porque havia também um outro primo, entendeu, que era um grande advogado, Péricles Amorim, e jornalismo. Eu cheguei a fazer um curso por correspondência. Ah, é? Instituto Universal Brasileiro. Meu padrinho pagou um curso de jornalismo para mim. Imagina só, 14, 15 anos, né? Lá em Santo Amaro. Mas eu queria vir estudar no Central, vir conhecer Salvador, vir mergulhar nessa cidade de Glauber, de Caetano. Agora fiquei curiosa, chegando aqui, você foi morar onde? Fui morar no Tororó, no pensionato. Naquele tempo a gente morava nem em pensionato, repúblicas. Né? E pessoas de todos os cantos da Bahia iam morar lá. Imagina você chegar com 16 anos, uma fita cassete da novena de Santa Amaro, para dormir ouvindo, morrendo de saudade. Eu e Agnaldo Rocha, hoje meu compadre, é um amigo de mais tempo, né, que eu tenho, quase 40 anos de amizade. E nós dois com 16 anos, naquele pensionato, naquela cidade enorme que a gente não dominava ainda. E logo, logo, o Central se tornou para mim um lugar, meu pai, o paraíso. Né? Até porque havia um estímulo muito grande. Conheci outros colegas que também gostavam de ler, gostavam de escrever. Começamos a formar grupos, né? Começamos a compor músicas, a explorar a literatura, tudo que havia de vanguarda na época, a gente caía de boca. E estudando. O Central tinha 4 unidades, né? E a média, a nota mínima era 7. Se você fizer 7, pronto, você passava. Arrastado, né? Mas passava na média, 28 pontos. A gente estudava de forma a passar logo em 3 unidades. Se possível, tirar 10 e se ver livre, ficar com mais tempo durante o ano para fazer mais coisas, entendeu? No campo da arte. Pois é, e o Central conseguiu reunir pessoas geniais, né? Geniais. Sempre, quer dizer, além do estímulo mesmo que aquela escola ali pôde dar. Mas quando é que você começa mesmo a ensinar português? Como é que vem Ensinar pra você? português durante o meu pré-vestibular. Entendeu? Durante o meu pré-vestibular. Ocorreu um fato inusitado. O professor Nelson Souza, e ele conta essa história também, era o nosso professor de português. Eu tinha passado num concurso de bolsas, no curso Radar, na Ladeira da Praça. Eu não pagava nada, né?
O Central já tinha me garantido mais do que o básico para eu fazer um vestibular e passar. Sim. Ninguém que estudasse o Central perdia vestibular. Mas como eu tinha feito o tal concurso de bolsas e passei, entendeu, no radar, eu digo, eu vou lá de vez em quando, bicho, assistir essas horas, pelo menos reforça. Né? Central de manhã e ao radar à tarde. Uma tarde, Você já tinha o objetivo de fazer psicologia nessa época aí? Você acabou estudando psicologia depois, né? Foi. Eu estudei psicologia, fiz vestibular para economia também, passei, entendeu? Mas eu já estava todo, digamos assim, seduzido pela psicologia. Tá, mas vamos voltar para o português, que eu quero saber ainda como é que você começou a ensinar. Um belo dia eu vou para assistir uma aula do professor Nelson Souza, no radar, e ele não pôde ir, ficou gripado repentinamente. O diretor do radar, que era Almir Caetano, muito brincalhão, entrou na sala e disse, olha gente, o professor Nelson não pode vir, entendeu? Porque ele ficou gripado. E essa é a aula do meio, é meio chato porque vocês, entendeu? Não podem sair, tem uma aula depois, vou ficar aí sem fazer nada. Aí parou e fez assim, mas se tiver algum aluno aqui que queira dar uma aula, pode ficar à vontade. Eu? Imediatamente? Claro, imediatamente. Eu era conhecido assim como aquele aluno que senta no fundo da sala, vive assoviando, cantando, meio doido, não sei porquê, entendeu? Mas aí disse, rapaz, é um maluco. Eu saí andando, fui até o tablado, peguei o giz, coloquei o assunto, vozes verbais, entendeu? E comecei a explanar. A princípio, fit-fio, sai daí, maluco, fit-fio, silêncio. E eu continuei a aula. E ele ficou assim, ó, da porta, olhando. Quando eu terminei, ele me perguntou, mas você já é professor? E não disse nada. Eu digo, não sou professor, não. Você não fez o pedagógico? Eu não fiz, amigo, de forma alguma. Não é professor leigo? Ele disse, não. E quando foi que você começou a dar aula? Eu disse, hoje, aqui e agora. Essa é uma característica sua, Portugal, assim? Ou seja, uma oportunidade surge e você... Eu nunca digo não à vida. Se a vida se apresentar a mim, eu digo sim. No meio do caminho, se houver arrependimento, eu repensar, tudo bem, mas eu digo logo sim, de cara. Pois é. Dei a tal da aula e ele me chamou. Disse assim, é o seguinte, rapaz, eu estou precisando de um professor no supletivo. Entendeu? O professor de lá não deu muito certo, você não quer pegar essas turmas, não? Inclusive, você pode ganhar um dinheirinho. Tudo de que eu precisava, estudante pobre, campado. Aí eu estudava durante o dia e já dava aula ao supletivo à noite. Ele disse assim, bom, eu não posso colocar você numa sala de pré-vestibular porque você não está na faculdade. Mas se você passar no seu vestibular, pode contar como garantida a sua presença aqui no elenco dos professores do pré-vestibular. E assim foi feito. E assim você começou e foi um verdadeiro sucesso sempre. Vou dar aqui uns 4 anos de aula, passar uma chuva, depois termino meu curso de psicologia, mas o que eu quero mesmo é ser músico. Olha quanta confusão na cabeça, hein? Psicologia era para absorver aquele conteúdo, entendeu? Eu nunca pensei muito em clinicar, em abrir consultório, nada. E pronto, passar a chuva, né? 40 anos. 40 anos de ensino, né? E 40 anos de ensino de uma atuação, assim, brilhante, não só em sala de aula, mas por tudo que você foi criando, né, através do ensino e da oportunidade que você também foi gerando para muitos estudantes, inclusive aqueles com menos capacidade, com menos poder aquisitivo, que tinham acesso também, puderam ter acesso a aulas espetaculares que geralmente só pessoas, né, que podiam pagar um colégio privado teriam. Isso é uma coisa que eu gostaria que você falasse. Como é que surgiu, por exemplo, esse projeto e essa ideia? Insatisfação. Eu ia ficando insatisfeito cada vez mais. Puxa vida, estou dando aula aqui para 80 alunos. Cursinho para vestibular era assim, né? Você lembra muito bem. Não quero, eu quero mais. Eu quero chegar a essa quantidade. Eu quero colocar mais gente na universidade. Eu quero poder contribuir cada vez mais. Então, tinha lá a minha aula no cursinho ordinária, mas aí eu criava, entendeu, projetos. Projeto Manuel Faustino, projeto Circulador Cultural, levando artistas para os colégios públicos e em meio, não é, uma apresentação e outra, a gente fazia palestras, explanações, debates. E aí foi já, não é, nascendo a sementinha de uma coisa que viria a explodir depois, que seria um programa de TV com aquele formato não muito longe dali que foi aprovado. Mas até lá foram muitos e muitos projetos que, na verdade, me deram uma alegria
muito grande. E ter a Concha, né, como sala de aula foi também uma dessas proezas. A Concha sempre esteve no meio da sua vida também. Sempre esteve no meio da minha vida. No início, no desenvolvimento profissional, enfim. Por isso que quando estivemos lá com o governador na semana passada, que eu entrei ali pelo Diamante, né, que pisei naquele palco, que olhei para a Concha, me deu uma emoção tão grande. Eu posso imaginar. Já que você está falando né, da Concha, vamos aproveitar e falar dessa reabertura da Concha logo agora, né? Vamos Fala um pouco desse objetivo que acabou de fato se concretizando de forma belíssima, né, Portugal? É sim. E eu quero aqui sublinhar, entendeu, a participação de duas pessoas que também estiveram envolvidas até o último fio de cabelo nesse projeto, desculpe, nesse sonho. Meus antecessores, Márcio Meirelles e Albino Rubim. Entendeu? Jorge Portugal deu a suprema sorte de chegar à Secretaria da Cultura no momento em que faltava, entendeu, pouco para a gente cortar a fita da Concha. Mas foi um projeto que começou lá atrás, ainda com Jacques Wagner, não é? E o secretário Márcio Meirelles, passou por Albino Rubim, secretário da Cultura, e Jacques Wagner, e agora com Rui e Jorge a fita foi cortada. Mas há uma participação, claro, que é essencial, né, deles dois. Mas fala então da importância da Concha e dessa emoção da reabertura. A Concha é o seguinte, eu falei até para os jornalistas, cerca de uns 15 dias, que é como se fosse aquela pessoa muito querida que viajou, né, para poder passar uma curta temporada e se demorou um pouco mais e a gente já estava saudoso, né, a saudade já não tinha tamanho e um belo dia ela escreve ou passa um zap dizendo, olha, estou voltando agora. E a gente se prepara, né, para poder receber de volta aquela pessoa, aquele ente tão querido. Isso é a Concha. De 10 entre 10 artistas do Brasil, há o desejo de tocar e cantar a língua. Ao som desse bolero, vida vamos nós e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. Você precisa ver a demanda que era os produtores, pelo amor de Deus, secretário, cadê a Concha? Cadê? A gente não aguenta mais viver sem a Concha. Parecia realmente um parente, né? Parecia uma pessoa da família. E mal anunciamos que iríamos fazer a inauguração, já temos pauta praticamente até o fim do ano. Até o final do ano, que maravilha. Você viu, né, que tivemos que fazer a segunda-feira com os Novos Baianos. Dada a demanda. Abrimos, na verdade, a bilheteria e em meia hora, 30 minutos, 40, tudo esgotado. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa programação, da escolha mesmo, né, desses artistas, todos que a gente vai aproveitando aqui no programa e vai mostrando também esses momentos. É bom explicar porque não foi uma escolha tão aleatória assim, entendeu? Houve ali o levantamento da ligação dos artistas com a Concha, o histórico, não é? A ligação afetiva. Exemplo, Margareth Menezes. Margareth foi a artista que mais se apresentou na Concha, na história da Concha. Mais vezes, né, pisou aquele palco cantando e se apresentando para as pessoas. Ney Matogrosso. Meu Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Primeiro show dos Secos e Molhados, assim, com um grande público, em 73. Né? Foi lá na Concha. Baiana System fez o último show antes do fechamento para a reforma, que levou um mundo de gente. E hoje Baiana System, né, é o que é. Como diz minha querida, quem disse isso? Foi Rose ou foi André Curvelo? Lazo é um orixá vivo. Né? Carlinhos Brau, a pessoa que mais deu força, ele cedeu a imagem dele, ele gravou, entendeu? Toda uma propaganda anunciando a Concha quando a gente estava começando o processo de reforma. E Maria Bethânia, não preciso explicar. Pois é, e os novos baianos, né? Você começou a falar. Novos baianos, isso é um fenômeno, isso é uma coisa muito séria. Olha, eu te conto uma coisa, foi muita batalha, entendeu? Eu e Rose, diretora do TCA, em cima, porque eles não queriam se reunir de forma nenhuma. Moraes se recusava, e Rose ligava de manhã, eu ligava à noite, ligava de manhã, ligava à noite. Quando foi um dia, eu ligo para o Moraes. O tempo está acabando, meu irmão, eu vou ter que pensar noutra atração, mas com o coração completamente partido. Eu estou agora apelando para o meu brother, meu amigo Moraes Moreira, entendeu?
me diga aí, vai ou não vai, para eu tirar isso da cabeça e deixar de ser um sonho. Ele fez um longo silêncio. Aí eu fiz assim, olha, eu só vou lá para poder passar o som, não vou nem ensaiar. Eu digo, você está me dizendo que vai? Comecei a chorar. Eu comecei a chorar ao telefone. Eu digo, meu pai, eu me senti assim como se eu estivesse reunindo os Beatles, entendeu? Sabe que eu pensei a mesma coisa quando eu li logo? Eu pensei exatamente a mesma imagem. Pois é, mas só vamos fazer esse show, entendeu? Não alimente essa história de que a gente está voltando, não. É só para fazer a apresentação da Concha. Aliás, ele ressaltou isso em quase todas as entrevistas, em todos os lugares. Foi. Pois é. Você é chorão, Portugal? Muito. Muito chorão? Muito, muito, muito. Entendeu? Eu me emociono, entendeu? Eu não escondo as lágrimas de maneira nenhuma. Se a melodia me tocar, a música me tocar, o poema me tocar, eu estou chorando, abrindo o berreiro, enfim. E devem ser muitos esses momentos, então, né? Muitos. Porque você está sempre compondo, você está sempre escrevendo, você está sempre envolvido com a arte, com a música, mais especificamente, né? E essa é uma história que a gente não pode pular, não, porque a gente estava falando a respeito de você enquanto professor, né, das suas iniciativas, de tudo isso, da faculdade de psicologia que você quase terminou, mas parece que a música mais uma vez se impôs nesse momento, né? Foi a música. O que aconteceu? Só faltava um estágiozinho supervisionado para poder fechar o curso, coisa de 6 meses ou 1 ano. Aí então uma música minha é classificada no Festival da Globo de 1980, A Massa, né? Minha de Raimundo Sodré. Tudo bem, eu fui lá para poder acompanhar o festival, passar um fim de semana, porque a Globo exigia que os compositores estivessem lá, e voltaria depois para retomar tudo, pegar meu curso e levar. Fui para passar um fim de semana, passei 6 anos no Rio. 6 anos. Relembra aí a Massa pra gente. A dor da gente, a dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos, e parecido, lava a sombra, mal assombrado, a dor de nem poder chorar. Mãe, esse homem, esse mês ele está marcado, os meninos tomados, tá de leitos iguais. Amassando a mata, a mão que a nossa comida, que tem botão da vida, a música dos homens forma. Quando lembrei da machada, mandioca, mãe. Quando lembrei da machada, mandioca, mãe. Quando eu lembro que machada de mandioca mesmo. Da machada, mandioca, mãe. Da massa que fizeram aquela presença, mãe. Da massa que conta mandioca, mãe. A Massa, em 1980, a música mais tocada e o disco mais vendido. Pois é, isso mudou sua vida, Portugal, ali naquele momento? Mudou porque me jogou para esse mundo da música no Brasil todo, né? As pessoas passaram a me conhecer como compositor. Eu ganhei também um dinheiro que jamais tinha visto, né, em toda a minha vida. Comprei apartamento, comprei carro, as coisas todas que um jovem de 24 anos... 24 anos você tinha naquele momento? Sim, naquele momento. E me inseriu nesse campo aí, tornei-me um compositor bastante requisitado, né, por outros cantores. E até fiz uma carreira de compositor. Pois é, a partir desse momento você passou o quê? A viver ali no Rio de Janeiro, tal, você ficou lá 5, 6 anos, 5, não é 6 isso? anos, exatamente. Olha, éramos um grupo aqui na Bahia chamado Grupo Sangue e Raça. Tocávamos muito no Iquiba e chegamos até o Teatro Castro Alves, que era o teto do artista baiano. Certo. Chegou ao Teatro Castro Alves, não tem mais nada o que fazer aqui na Bahia. Tá. E fomos para o Rio, né, naquela de tentar. Nessa primeira ida não aguentamos muito não, viu? Eu voltei, Roberto voltou e Sodré ficou lá. Quando a Globo classificou a Massa, foi ele que escreveu, já era a carreira de Raimundo Sodré, já não era mais o Grupo Sangue e Raça. Tá. Eu aí voltei, retornei ao Rio de Janeiro para acompanhar o festival, fiquei lá esses 6 anos, trabalhando como compositor, trabalhando como cantor também na noite, eu e Roberto. Éramos lá uma dupla não sertaneja, obviamente, entendeu? Mas nos virávamos em bares e solenidades, às vezes cantávamos por um jantar, entendeu? E o dia estava ganho, batalhamos muito.
E aí, Roberto não aguentou de saudade de Santo Amaro. Não, Roberto não aguentou de saudade de Santo Amaro. Roberto quase que queria vir todo fim de semana para Santo Amaro, impossível. Morar no Rio de Janeiro, entendeu? Indo para Santo Amaro todo fim de semana. Mas seguramos o quanto pudemos. 6 anos. Mas fala um pouco agora, de Portugal, aliás, a gente vai para o intervalo, porque isso eu acho que precisa de um tempo ainda maior. Eu quero que você fale um pouco do seu convívio mesmo com todos esses outros compositores, as músicas, tudo isso, claro. aqui na Bahia e fora da Bahia Claro, também, antes da gente entrar mais especificamente também nos assuntos da própria Secretaria de Cultura. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou aqui hoje conversando com o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Jorge Portugal, educador que todo mundo conhece, compositor, né, escritor também. Estou aqui com o livro dele na minha frente, não é isso, Jorge? É, sim. Me dá esse livro para eu poder esse mostrar, foi o último. né? Okay. Exatamente. Então, se escola fosse estádio e educação fosse Copa. Eu lancei quando da Copa do Mundo aqui no Brasil, né, que os estádios estavam sendo assim construídos a todo vapor, e eu via que as escolas e a própria educação engatinhava, não saía do lugar. Aí escrevi, que é uma coletânea de artigos meus para vários jornais. Fala mais um pouquinho a respeito dele, né? Fala um pouco dessa sua ideia aqui, que enquanto educador você tem todo... Aí foi uma reflexão que eu fiz, meu Deus, se esses recursos todos tivessem sido encaminhados para a educação e essa paixão nacional, entendeu, fosse também pela educação, você já imaginou que civilização não seríamos? Né? Se estádio fosse, como é que é? Se escola fosse estádio e a educação fosse Copa, nós já estaríamos em outra. Nós seríamos realmente invencíveis. Com certeza. É o sonho de Anísio Teixeira, né? Pois é. Mas em Portugal, a gente estava ali, eu fiquei prometendo aqui às pessoas que você ia falar mais a respeito dos outros compositores com os quais você fez parceria, né? De outras músicas também. Eu citei logo aqui no início também uma outra música lindíssima, como você falou, com o Orixá Vivo, que é o Lazo Matumbi. Que é o Lazo Matumbi, né? Alegria da Cidade. Tal. A Alegria da Cidade é o hino oficioso do movimento negro, né? Isso me dá também uma alegria enorme. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é língua e a leitura é toda sua. Oh. Será que você não viu? Entendeu meu toque? No coração da América eu sou rock. Parceria felicíssima com o meu amigo Lázaro, que várias gerações, entendeu, cantam com muita paixão. Pois é. Fala de outros parceiros aí. Edil Pacheco, Jorge Aragão, não é? Pô, Roberto é o mais constante. Saul Barbosa, o saudoso Saul Barbosa. Com o Saul eu fiz alguma coisa em torno de uns 80 composições que vieram a ser gravadas. Aliás, a última composição que nós fizemos, chamada Fonte, foi gravada por Bethânia, por Maria Bethânia. Uma canção muito bonita, entendeu? E quando ele soube, ele estava muito doente, muito debilitado. Quando ele soube que Bethânia tinha acabado de gravar a música, ele chegou a dar assim, ó. Pronto. Como se eu estou realizado. Entendeu? Mas é o sonho de todo compositor brasileiro, é ser cantado por ela. Pois é. Com aquela interpretação e aquele vozeirão. E ela gravou 13 minhas, hein? Imagina a minha realização como compositor. Puxa, você já... várias vezes. Esse suspiro foram várias vezes, várias vezes, com certeza. Agora, eu fico assim, pensando, como é que é compor com todas essas feras com as quais você já esteve também, coisas curiosas que acontecem nesse ínterim, né? Nesse momento em que você está ali compondo. Eu já compus de várias maneiras, entendeu? Com Roberto Santamaro, um amigo nosso que morou lá, um paulistano, dizia o seguinte: puxa vida, rapaz, esse pessoal de Santo Amaro, quando não tem o que fazer, faz música. Porque nós fazíamos 2, 3 por dia. Por dia, eu e o Roberto. Perdemos tudo, a memória, entendeu, não registrou. Com Saul também, mais profissionalmente. Mas já compus por telefone. Roberto assoviasse e disse assim: guarda essa melodia. Não havia zap, nada disso. Né? E ultimamente temos feito por zap mesmo. Por zap mesmo. Por zap mesmo. Ele lá na Pedra, em Santo Amaro,
Ele me passa a melodia, eu faço a letra e mando para ele e diz assim, cante aí e vê se encaixa. Só se vê na Bahia foi meio assim também, por telefone. Ah, é? É, o samba de roda. E você ainda tem tempo de compor realmente agora, enquanto secretário de Cultura, Eu Portugal? achei que tão cedo eu não comporia nada, entendeu? Dene, confesso a você, eu tenho composto Bastante. razoavelmente. Não dá para parar, né? Não dá para não. De onde é que vem toda essa inspiração? Como é que é isso para Às você? vezes é inspiração mesmo, no sentido cainiano da palavra. Você ficar esperando que ajeitar a antena parabólica, né? E Pra esperar receber. que ela receber, só receber. Aí você faz rápido. Às vezes é trabalho cerebral. Por exemplo, tem uma música que concorreu ao Festival dos Festivais, de 85. Sim. As pessoas conhecem razoavelmente, minha e de Roberto, que é Caribe Calibre Boa. Todo mundo chama Sim. Amaralina. Amaranima, Amaranima. Essa daí eu levei o quê? Um mês e pouca. Cada dia eu ia lá. Também eu queria fazer a letra toda na estrutura de poesia concreta. Né? E Roberto estava acabando de pesquisar um ritmo chamado chula de cabaça. Uma coisa desconhecida, quase ninguém sabia mais. Então, era um encontro de duas experiências, né, praticamente estreantes ali. A chula de cabaça e uma poesia concreta daquele tamanho numa letra de música. Aí foi trabalho cerebral. Trabalho cerebral e muita inspiração também, né? Porque a música tem muito de inspiração. Tem, sim, né? tem. Sem dúvida. Às vezes vem no assovio. Eu estava contando para a Lívia que às vezes vem no assovio, eu então hoje pego, não é, esse estúdio portátil que nós temos, chamado smartphone, e faço assim, tadã, fica aí quietinha. À noite eu volto, tudo bem, vamos lá, vamos, desenvolvo, ponho a letra e vai. Pois é, no bloco anterior você citou, por exemplo, o grande sucesso, a Massa e tal, né? A Massa ela foi gravada por muitos outros Foi gravada por umas 18 ou cantores 19 também? pessoas. Né? Recentemente, seu Jorge também fez a sua versão da Massa. Elba Ramalho, Quinteto Viola, meu Deus do céu, tanta gente. E ela toca no mundo todo. No mundo todo até hoje, 36 anos depois. 36 anos. E a que você atribui assim, esse grande sucesso, essa explosão, essa identificação em vários lugares do mundo, com tantos outros cantores também interpretando Portugal? Olhe bem, ela musicalmente, ela se assenta em duas matrizes da música brasileira. Né? Uma é a matriz do sertão, nordestina, né? A dor da gente. Quando ela vira para o samba de roda. Quando eu lembro da amassada mandioca. Então você tem as duas almas brasileiras. É verdade. Né? E depois vem toda aquela sequência que pega como viso. Lelé, meu amor, Lelé. Todo mundo adora cantar e chega esse momento. E tá gerações e gerações. Né? Né? Ela está entre as 100 músicas, entendeu? Assim, mais apreciadas da história do Brasil. Foi feita uma pesquisa há uns 4 anos, me disseram, tipo, que coisa boa. Bem, vamos falar então, porque é tanta coisa para abordar com você, né? Sim. Da secretaria agora. Vamos fazer entrou o com que secretário da conversa. O secretário da conversa, pois é. É o senador, o secretário, tudo isso aqui, né? Também o educador, o professor, Jorge Portugal e outras coisas mais. Bem, então, a secretaria, vamos fazer as pessoas conhecerem um pouco mais a secretaria, aquilo que elas ainda, por acaso, desconhecem, que tanto necessitam, principalmente as pessoas ligadas a essa área, exatamente, né, artístico-cultural. Outro dia eu disse que se eu levasse 4 anos explicando ou comunicando o que tem a secretaria, eu já estava fazendo um grande trabalho, porque as pessoas não fazem ideia do que aquela secretaria tem e faz, entendeu? Em tempos, por exemplo, de escassez de dinheiro, de crise braba, como a que nós vivemos Como a que nós vivemos agora. Eu tenho 2 linhas de fomento. Entendeu? O Faz Cultura, que é isenção, o governo faz a isenção, né, dá isenção para a empresa apoiar um projeto cultural. E tem o Fundo de Cultura. O Faz Cultura é mais um fomento para o mercado. Né? Por quê? Porque a empresa quer associar a sua marca a um artista conhecido, né, a um projeto que dê visibilidade, mas aí a gente gira, né, essa máquina. E o Fundo de Cultura chega justamente a quem não é alcançado pelo Faz Cultura. Aquele artista anônimo da cultura popular que está lá em São Brás de Santo Amaro. Eu dou sempre o exemplo de seu João do Boi, que é um criador maravilhoso, entendeu? Ele toca viola, toca pandeiro, e ele é uma fonte de inspiração para todos nós. Puxa vida, talvez uma empresa não queira apoiar um show de seu João do Boi, porque não o conhece, a verdade é essa.
Mas o Fundo de Cultura, ao lançar o edital, dá a oportunidade a seu João do Boi de concorrer a esse edital e, pela sua originalidade, criatividade, genialidade, ele ganhar e levar sua arte, entendeu, a muito mais pessoas. Então, é com essas duas linhas de fomento que nós estamos funcionando, e funcionando razoavelmente. Porque o fundo hoje tem um aporte de 56 milhões, né? A Oi Telemar e a Coelba, é isenção também do Estado. Sim. Tá? E o Faz Cultura hoje tem um aporte de 15 milhões. Então, com isso, eu digo sempre, como gestor de orçamento, eu sou um mendigo, neste momento de crise. Mas como gestor de duas linhas de fomento, eu posso até me considerar um milionário. Que maravilha, né? Esse lado milionário vem muito pelo que te sobra também, que é a criatividade, né, Portugal? Ah, temos sim. Nesse momento é que a gente vai ter que ir lá no baúzinho dizer criatividade, me socorra. E vamos fazer associações, vamos fazendo muitos diálogos com outras secretarias, né, de educação, de direitos humanos, de turismo, e os projetos vão aparecendo. Você sempre esteve, né, falando a respeito da educação e da cultura juntos, né? Quero que você fale um pouco mais sobre isso aqui pra gente também. Toda aquela experiência lá desde Tia Lu, do Teodoro Sampaio, tudo aquilo ali serviu para... Hoje nós estamos consolidando um projeto chamado Escolas Culturais. O que são essas escolas culturais? Educar para transformar. Dentro de ele vai dialogar com dois grandes projetos do governo Rui Costa, que é o Educar para Transformar, que é um projeto da educação, e o Pacto pela Vida, que é um projeto capitaneado pela segurança. Nós vamos pegar as cidades que têm até 20 mil habitantes a princípio e que têm um alto índice de violência, de vulnerabilidade, justamente em relação ao jovem, à juventude, e vamos transformar as escolas além, né, de espaço ordinário de transmissão da cultura, mas espaços culturais para esses lugares, onde a comunidade vai se encontrar, onde você vai ter verdadeiras aulas a partir dos fazedores de cultura e também dos artistas, né, das linguagens, música, teatro, dança, enfim, colocar a cultura no seu devido lugar. Porque eu entendo o seguinte, Dani, as pessoas acham que é educação e cultura o binômio. Não é. O binômio é cultura e educação. Cultura que é tudo. E o que é cultura? É tudo. Aliás, Vivaldo da Costa Lima, meu mestre genial, primeiro dia de aula de antropologia na UFBA em 76, ele disse, olha aquele coqueiro. Aí saímos todos e olhamos, né, lá em São Lázaro. Olha, ali é natureza. Ninguém criou, o coqueiro nasceu. A natureza nos deu. Agora, se você sobe, tira o coco, o seu jeito de beber a água de coco já é cultura. Então, cultura é tudo que o homem faz, que o ser humano faz, além do que a natureza dá. Logo, a educação é uma costela da cultura, entendeu? E não o contrário. E as escolas culturais, esse projeto daí, eu tenho certeza de que ele vai movimentar dentro, né, do espaço da educação todo o conteúdo da nossa cultura, através dos agentes, através dos professores que serão qualificados para isso. Eu não gosto muito da palavra qualificar não, viu? Despertados, né? Porque tudo está lá dentro, não tá? Tá. Aliás, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada desse mundo que eu não saiba demais. Saiba demais. Raul Seixas, trazendo Jung pra gente. Exatamente. E você vai ter, em várias cidades, a escola, com esse projeto, vai ser o único espaço cultural do lugar. Porque não tem teatro, não tem cinema, entendeu? Vai funcionar como um grande mobilizador da educação e da cultura nesses municípios. Eu sei que você, em todas as ações que tem, né, em todos os seus planos, coloca muito do seu coração, né? Coloca muito da sua vontade de ver esse Brasil e essa Bahia ainda melhor, principalmente para as pessoas que mais necessitam, né? Com certeza. E entre elas tem um sonho e um projeto também seu, que eu quero saber como é que está isso daí, que é justamente o Museu das Lutas pela Liberdade. Museu das Lutas pela Liberdade. Olha bem, esse é um grande sonho do secretário de Cultura. Penso que esse museu, entendeu? Bruno também é um parceiro meu nesse sonho, hein? Bruno Dalster, maravilhoso. Ele seria no Forte do Barbalho, contando a história das lutas da Bahia, entendeu? Pela liberdade, desde a expulsão dos holandeses até todos aqueles que lutaram pelas liberdades e democracia na década de 70, que passaram por ali. Aí é que está, porque quase todos passaram, entendeu? Por aquele forte, foram presos ali. Os malês foram presos ali,
entendeu? Foram presos ali também todos aqueles que, em épocas diferentes, lideraram insurreições. E vários jovens, né, que pegaram armas para poder combater a ditadura militar. Então a gente iria não, eu já estou dizendo, a gente vai, se Deus quiser, entendeu? Contar essa história num grande museu que compacte tudo isso vivo, que vai ser também uma grande sala de aula da nossa história, né, da nossa cultura política, principalmente. Pois é, e falando de museus, e a gente está assim numa semana bem própria para isso também, tem o Museu do Recôncavo, né? Num lugar lindo que é Caboto. E ele teve as suas atividades interrompidas. E toda vez que eu vou para lá, assim, domingo, fico namorando aquele lugar, entendeu? Pensamos também em retomá-lo com toda a força, com toda a veemência. Porque ele vai agora, pelo menos na minha concepção, contar realmente a história do Recôncavo, de todos os lados. Porque até então era uma casa que abrigava a prataria, que abrigava toda a movelaria, entendeu? Da aristocracia do Recôncavo. Ele vai contar a história do branco, a história do negro e a sua contribuição, e a história do indígena também. Vai ser a história in totum do Recôncavo, este Recôncavo que é o umbigo da nossa nacionalidade e que faz da gente mais reconvexo do que nasceu em qualquer outro lugar. Portugal, tem uma coisa que eu sempre acho que é importante que a gente aborde também em relação ao patrimônio, né? Eu estava pensando assim também que lá Santo Amaro mesmo tinha um patrimônio arquitetônico belíssimo, né? E que muito foi substituído por azulejos ali colocados, uma coisa assim, infelizmente muito feia. Justamente, né? Com a chegada da Petrobras. Pois é. Né? Muitas vezes pessoas que a secretaria está atuando nessa área. Mas nós estamos atentos, sim. Entendeu? O próprio IPAC está fazendo um trabalho magistral. Nós estamos reabrindo agora o Museu do Recolhimento dos Humildes, o Museu de Arte Sacra, entendeu? E da arte sacra mais tradicional, né? Porque ali os primeiros jesuítas foram e as... Você sabe por que o Museu do Recolhimento dos Humildes? Eram as meninas de famílias aristocratas, né? Que, entre aspas, se perdiam naquele tempo, davam um passo em falso e a família... Entendeu? Pedia para recolher, elas sumiam de repente, mas estavam ali sendo guardadas até passar o tempo, ou então retornar como se tivesse ido para uma viagem à Europa, né? Ou então viravam freiras e lá ficavam para o resto da vida. Pois é. Essa história precisa ser contada também. Pois é, muitas histórias aí para ser contadas. Aliás, a Secretaria de Cultura, ela abarca, assim, tantas áreas diferentes da cultura, né? Não poderia deixar de ser outra coisa. Além do mais, depois que você deu a definição de cultura, assim, tão precisa para a gente, tão objetiva. Né? O que mais você está pensando assim, em fazer? Que áreas outras dentro da própria Secretaria vocês estão fomentando e tem como projetos que já estavam ocorrendo, que continuam ocorrendo com sucesso? Sucesso, por exemplo, é a nossa querida Flica, a Festa Literária de Cachoeira, que está sendo copiada por outros lugares, copiadas no bom sentido. Eu estive recentemente lá em Ilhéus, que já está fazendo também a sua festa literária. Isso é muito bom. Mucugê também vai fazer Mucugê, agora, sim, né, na Chapada Diamantina. A Fligê. E isso me dá, entendeu, um entusiasmo enorme. Porque aí é a Fundação Pedro Calmon, né, que é dirigida por Zulu Araújo e que vem, na verdade, apoiando, se enfronhando. Tem um projeto lindo chamado Leia e Passe Adiante, né, fazendo com que o livro circule com muito mais velocidade, celeridade e chegue a muitas mãos. Então, existe aí uma ação da própria centralizada, como nós chamamos, né, com a Sudecult, que é... A Sudecult é, assim, a superintendência que trabalha o chamado DOIM antropológico, como o Gil definiu, que vai lá no ponto, né, no ponto de cultura, no interior, que organiza toda essa Bahia vasta e diversa. Tem a Suprocult, a Superintendência de Promoção das duas linhas de fomento, Faz Cultura e Fundo de Cultura, e nós temos as três vinculadas. A Fundação Cultural, que é a nossa Fundação das Artes, Fernanda Tourinho, um beijão. Tem o IPAC, João Carlos Oliveira, o Patrimônio, e temos o Lu Araújo, que é o Livro, a Leitura e a Memória. Então, Portugal, o que é que você sonha para a cultura do Brasil, para a gente terminar aqui essa entrevista? Eu sonho que a cultura do Brasil seja inspiradora para o povo brasileiro ao ponto
de o povo brasileiro um dia entender que, como ela é diversa, rica e rica nas suas diferenças, a gente pode aprender a ser também, como seres humanos, o que é a nossa cultura para nós. Portugal, grata pela sua presença aqui, parabéns e muito mais sucesso aí no seu cargo, né? Enquanto Isso. secretário, que um dia você volte também para a sala de aula, porque eu sei que a música você não vai deixar nunca. Nunca, nunca, nunca. Morrendo de saudade de tudo isso também, entendeu? Dene, muito obrigado. Beijo, eu que agradeço. Tá joia. A você. E a gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião. A gente volta próxima semana, se Deus quiser. Até lá.